Paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite feito pelo pastor Obadias. E o pastor Obadias é uma das pessoas que eu posso dizer que não é só um pastor, mas um amigo, né? E coisa gloriosa a gente ter amigo. Amém, irmãos? Deus abençoe a pastora Elivânia, Deus abençoe o Senhor. Que Deus venha continuar abençoando esse altar, Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a Deus pela minha esposa estar me acompanhando, que ela é prova que Deus nos dá mais do que a gente merece, né, irmãos? Às vezes a gente reclama de uma coisa ou outra, mas o Senhor tem sido bom em todo momento. Aleluia. Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia, os irmãos encontraram? Êxodo 17. Eu peço perdão para os irmãos de eu não ter subido para o altar, porque a gente tem um filho autista. Ele não fala, não se comunica muito com a gente não consegue entender, barulho incomoda ele, mas ainda no ventre, uma mulher de Deus falou: eis que tenho um pastor no teu ventre. O interessante é que Deus escolhe pessoas improváveis. Deus poderia escolher uma criança que fala, uma criança que se comportasse melhor que ele, mas Deus achou por bem de escolher alguém improvável. Irmão, o que você quer dizer com isso? Que o nosso Deus não precisa que você seja bom em nada. Ele só precisa que você seja obediente. Aleluia. Quando eu obedeço, Deus faz. Irmãos, eu estava orando a Deus, pastor Badias, que eu estou com um problema na minha voz. Eu não tenho essa voz grossa não, irmão. Quem pensa que é, mas não é assim não, né? Estou com um problema na minha voz, está doendo. Sexta-feira eu vou ministrar em um outro lugar e que os irmãos orem por mim, porque o inimigo às vezes ele tenta calar a gente, né? Seria muito fácil eu falar, pastor, não consigo estar indo aí, mas como dizer não quando o nosso Deus diz sim? Amém, irmãos? Em reverência à palavra de Deus, não ao irmão Rafael, se coloque sobre os vossos pés. E a confirmação dessa palavra, Deus falou no meu coração através de um status do pastor Obadias essa semana. O pastor colocou Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E Deus falou de uma maneira muito especial comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos. Tem algumas irmãs que eu conheço aqui da teologia. Deus abençoe as irmãs. E hoje eu estou aqui falando, mas também gostaria de sentar para ouvir as irmãs. Amém, irmãos? Porque na casa do Senhor não existe maior, não existe menor. Todos somos filhos. Êxodo capítulo 17, do versículo 9 ao 12, apenas 4 versículos. Os irmãos encontraram? Amém. Êxodo 17, do 9 ao 12, a palavra do Senhor nos diz: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Grandioso e eterno Pai, Senhor, fala conosco, Pai amado e querido, a Tua palavra, ela é fiel, Senhor. Ô Espírito Santo, eu poderia escolher qualquer um outro texto, Senhor, mas seria em vão somente a minha palavra, Pai. Mas quando o Teu Espírito acha por bem de usar o Teu servo, Senhor, algo diferente acontece, Pai. Que a Tua palavra essa noite venha ser como flecha aos nossos corações, Pai amado e querido, Senhor. Fala conosco, Pai amado, desejamos ouvir a Tua voz, consola, exorta, edifica, faça conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Desde já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Os irmãos podem se assentar.
Aleluia. Irmãos, o interessante é que o significado de Êxodo é saída. Então já quero começar dizendo para os irmãos que Deus tem uma saída para você. Aleluia. Coisa gloriosa é saber que Deus tem uma saída para você. E o Espírito Santo acaba, eita meu Deus, o Espírito Santo acaba de me fazer lembrar que existe momento que o mar se fecha, irmã Vera, aleluia, parece que não tem saída, mas o nosso Deus é aquele que faz saída onde não tem, porque Ele não precisa de possibilidade. A palavra do Senhor nos diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Então já quero dizer para os irmãos que existe uma saída ainda que você não veja. Irmão, mas a saída é boa? Eu não sei como ela é, mas eu sei que existe uma saída. Tem saída que dói, mas é bom saída que dói e te tira de lugar de aflição. Sabe por quê? O meu Deus, Ele se senta em mesa onde você não senta. O meu Deus sabe o que falam ao teu respeito. O meu Deus, Ele participa de lugares aonde você não está. Tem lugar que a gente acha que a gente está, que está bom, mas está ruim. Samuel, uma vez, ele foi ungir e falou assim, eita, esse parece que é o rei. Esse parece que é quem Deus chamou. E Deus falou, Samuel, não olha para o que o homem vê. Eu não olho por fora, mas eu olho por dentro. Então, de repente, tem pessoa que olha por mim, olha por você, está olhando por fora, mas coisa gloriosa é Ele, que Ele olha por dentro. Por fora tem pessoa que não dá nada para você, mas Ele dá, aleluia. Ele dá porque Ele te conhece, aleluia. Jeremias 1 nos diz, ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci, aleluia. E o versículo 9, aleluia, de Êxodo 17 nos diz, por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, aleluia. E eu queria parar rapidamente nessa parte, falar com os irmãos, que às vezes é necessário a gente parar para ouvir homens. O problema é que às vezes existe pessoa hoje em dia que não quer mais ouvir experiência, não quer ouvir homens. Quem não dá ouvido para homens, ouve menino. Só que a palavra do Senhor nos diz, escolhe homens. Sabe por quê? Tem guerra que somente a experiência pode te livrar dela. Tem pessoa que se aconselha com pessoa que nunca passou por tempestade. Como eu vou saber sair de tempestade? Como eu vou ensinar de tempestade se eu não passei por tempestade? Aleluia. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, e sai e peleja contra Amaleque amanhã. O problema do povo de Deus, pastora Elivana, é que às vezes às vezes eu tenho certeza que você já fez isso, a gente entrou em guerra hoje, que era guerra para amanhã. O problema de entrar em guerra hoje, que era guerra para amanhã, é que você está despreparado. Só que às vezes a gente quer tomar certas dores e tomar atitudes em momento que não é para tomar. A palavra do Senhor nos diz que tem guerra que a gente vence, aleluia, através de luta. Mas também tem guerra que a gente vence através de oração. Aleluia. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Êxodo 17, 7 e 8 nos diz, e chamou aquele lugar Massá e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Aleluia. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Aleluia. Tem guerra que acontece porque às vezes o inimigo causa contenda. O povo de Deus, antes da guerra, teve primeiro contenda, porque o inimigo ele não tenta te atacar no momento que você está forte, ele tenta te atacar no momento que você acha que você está forte. Mas glória a Deus por essa igreja entender que eu não venço guerras pela força do meu braço, mas eu venço guerras pela força daquele que me enviou. Aleluia. Sempre que o inimigo coloca contenda e dúvida no coração do povo de Deus, surge guerra. Tem peleja que você só não tem vitória porque escolheu mal as pessoas para estarem do seu
lado. Leve suas guerras de baixo para cima. Irmãos, só existe uma ave que ela consegue, aleluia, tentar matar a águia. E é o corvo. Só que o corvo, ele nunca ataca uma águia sozinho. É sempre de 2, de 3. Ele sobe nas costas da águia e começa a bicar para tentar matar. Sabe o que a águia faz? Ela começa a voar mais alto. Ela começa a voar mais alto. Ela começa a ir mais alto. Quanto mais alto ela vai, o inimigo que tenta matar não tem suporte para seguir a altura a qual ela vai. E ele morre. Ela mata ele sem dar um ataque. O problema é que às vezes eu quero abrir a boca para falar em lugares que Deus quer que eu fique com a boca fechada. Aleluia. A águia, no caso, ela sobe. E o povo de Deus, irmão, desce. Aleluia. A gente desce. Quando eu desço, o Senhor se coloca de pé. Aquela guerra que era para me matar, ela serve de experiência para ensinar outras pessoas. Aleluia. O que acontece embaixo era reflexo do que já tinha acontecido em cima. Teve vitória embaixo porque tinha intercessão e oração em cima. Aleluia. Para ir para a peleja com Josué, Moisés fala para ele, escolhe. Só que para subir para o monte, quem escolhe é Moisés. Irmão, o que você quer dizer com isso? Às vezes a gente escolhe quem é para estar na guerra e chama para estar na intercessão conosco. Ora comigo por causa disso. Cuidado com quem você pede oração. Às vezes a gente acaba abrindo brechas em cenário aonde Deus não quer que seja aberto. Então tome cuidado. Tem pessoa que vai estar com você no meio da guerra, Josué. Mas comigo eu vou levar Arão e U. O interessante, eu queria fazer um parênteses aqui muito rápido sobre U. O pastor sabe disso, ele é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E ele aparece para auxiliar os braços cansados de Moisés. Parece uma tarefa fácil. E às vezes isso acontece comigo. Às vezes pode acontecer com você. Mas a tarefa é tão fácil. Por que o pastor não chama outra pessoa? Por que não outra pessoa para limpar o microfone e eu? Por que não outra pessoa para pregar e não eu? Só que eu venho aqui te dizer algo de Deus. É na tarefa mais simples que Deus vai honrar você. Às vezes a gente quer ser honrado em cima do altar. Mas quantas vezes os pastores que estão aqui na minha retaguarda já não foram honrados no secreto? Às vezes a gente quer que o nosso nome seja lembrado. Eu fui numa igreja esses dias, o irmão falou que eu era cooperador, depois se desculpou, falou que eu era diácono. Irmão, eu sou servo do Senhor, aleluia. Não me importa se vão falar se eu sou cooperador, se eu sou obreiro. Só me importa é ter oportunidade de exercer o que Deus me chamou, que é levar a palavra. Irmão Rafael, e se você não fosse chamado para levar a palavra, eu estivesse aí embaixo, glorificando a Deus, escutando outra pessoa que fosse levar a palavra. Não importa, aleluia, quem seja usado. O importante é que quem usa é Ele. Uns vão ser usados de cima do altar, outros vão ser usados sentados, outros não vão ter nem oportunidade de subir, mas a oportunidade de adorar ninguém tira de você. Aleluia. Então quer dizer que vai ter guerra embaixo e vai ter guerra em cima. É muita guerra, irmão. É muita guerra porque aos olhos humanos a gente só olha para a guerra. Mas se vai ter guerra embaixo, se vai ter guerra em cima, eu não tenho que me preocupar com a guerra, eu tenho que me preocupar com a vitória. Aleluia. Tem vitória para mim, tem vitória para você, mas às vezes a gente desiste no meio do caminho por causa de guerra. Mas como ter vitória sem que haja peleja? Aleluia. O interessante é que muitas vezes a gente quer receber algo do Senhor, mas a gente não está disposto a passar por uma calúnia, a passar por de repente alguém te olha torto, de repente alguém não acredita no seu ministério. Só que eu quero dizer algo para você, ainda que alguém não dê crédito para você, ainda que alguém fale, mas ele prega alto demais, mas ela fala alto demais, mas ela fala em língua, mas ela roda, ainda que alguém fale para você pelo que vê por fora, o meu Deus, Ele sabe como você é por dentro. Comemore as pequenas vitórias. Aquilo que você tem hoje, um dia já foi pedido de oração.
Aleluia. Só que às vezes a gente não quer comemorar vitórias pequenas. Só que a palavra de Deus nos diz: sede fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Irmãos, é interessante porque realmente isso é verdade. Quantas coisas, ainda que pequeno, um dia você tem hoje, mas não valoriza, mas um dia você pediu. Senhor, preciso disso. E Deus te deu, e de repente hoje eu e você já não somos tão gratos como deveríamos. Juízes 7:2 nos diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar às mãos dos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus pode acabar tirando pessoas que só iam te atrapalhar no meio do caminho. Aleluia. Gideão tinha 32.000, só que o Senhor falou assim: não, Gideão, para você é somente 300, porque com 300 você vai reconhecer que sou eu. Irmão, o que você quer dizer com isso? Tem guerra que Deus vai levar você, que você vai falar assim: bom, era 32.000, agora é 300, mas ainda é 300. Para mostrar que é Deus, venceram guerra com cântaro e tocha. Eu nunca vi ninguém vencer guerra sem arma, porque a palavra do Senhor nos diz que quando é Deus que faz, Ele convence o inimigo foge, bate em retirada. Aleluia. Seus perseguidores por um caminho virão, mas por 7 se desviarão, porque o Senhor, Ele é fiel. A guerra é embaixo, mas a vitória vem de cima. Salmo 121, 1 e 2. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Aleluia. O interessante é que esse salmo nos diz que quando o povo olhava para os montes, eles viam algumas imagens, alguns altares de outros. Eu não gosto de falar outros deuses, que não existem outros deuses, mas segundo a Bíblia, eram os deuses pagãos. Então, o salmista está falando: eu estou olhando para os montes, mas o meu socorro não vem do monte. Meu socorro vem daquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que tem a chave de Davi, que quando abre, ninguém fecha, mas quando fecha, ninguém abre. Aleluia. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. Arão e U subiram para somar, não para criticar e nem ficar olhando. Nem teve ajuda de mais, nem teve ajuda de menos. Deus mandou o que era necessário. Para a peleja foi muito, mas para o monte foi somente 2. De repente, a gente tem que entender, né, pastor, que Josué foi realmente um homem de Deus. Porque se é nos tempos de hoje, de repente o pastor, chama a pastora, aí de repente alguém fala assim: mas por que não me leva junto? Mas por que não me leva? Por que não faz? Por que não me usa? Por que está levando eles 2 e não pode ser eu? É porque o que Deus tem com os 2 não é o que Deus tem com o povo. Uns vão ser chamados para pelejar de espada, outros vão ser chamados para interceder. Mas o interessante é que a vitória vem para todos. Existe vitória para todos. E fez Josué como Moisés disse, aquela frase que todos já ouviram: obediência gera bens. Ele não criticou, ele não falou porque, ele apenas obedeceu. E também vale a pena dizer que é o primeiro momento que aparece Josué. Josué, ele não é apresentado em consagração, Josué não é apresentado em festa, Josué não é apresentado num momento onde estava tudo confortável. Josué é apresentado no meio da peleja. É no meio da peleja que Deus vai revelar quem são os verdadeiros para estar ao seu lado. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque se fosse somente momentos bons, um dia eu falei para o Senhor, Senhor, a minha esposa, ela está comigo porque ela me ama? Ou é por causa do que eu tenho? Falei, irmãos, a gente tem que ser sincero diante do altar. Sabe o que Deus falou para mim? Você quer saber pelo que ela está com você? Deus tirou tudo.
Fiquei sem nada. Irmão, olha como que é a nossa boca. Eu fui perguntar para Deus, Deus falou, você quer conhecer como que ela está com você? Aí Deus falou assim, então vou tirar tudo. Aí você vai ver que ela não está com você pelo que você tem, mas pelo que você é. Às vezes a minha vida e a sua é assim, a gente não quer, aleluia, orar, não quer pedir a Deus, não quer perguntar, a gente quer falar assim, será que está comigo por isso? Será que está comigo por aquilo? Irmãos, o melhor jeito de conhecer alguém é o tempo. Espere o tempo e tome cuidado que o Senhor tem falado conosco. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés reconhece a necessidade de ser ajudado. Ele não tem nenhum orgulho. E coisa gloriosa, irmãos, é quem reconhece que precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Às vezes a gente olha para os pastores e a gente fica pensando que não precisa de ajuda, mas precisa. Aleluia. Eu até pensei em fazer algo, mas não vou fazer porque eu não sou muito assim não, irmão. Mas se você pegasse um jovem aqui e colocasse ele com os braços estendidos, ainda que ele é jovem, ainda que ele tenha energia, daqui a pouco ele está cansado. Sabe por quê? A canseira vem para todos. Todos nós cansamos, mas é difícil olhar para alguém e ver que ele está cansado. Mas quando você está cansado, todo mundo tem que te entender. Esse é o problema, às vezes é problema meu também, irmãos. Às vezes a gente acha que o nosso cansaço é nosso e a gente não se preocupa com quem está em nossa volta. Algo que eu acho bonito até que a pastora falou uma vez da minha esposa, irmãos, isso é verdade. Ela é uma pessoa que quando ela olha para alguém, ela sabe se a pessoa está bem ou se está mal. Às vezes é necessário a gente olhar para a gente tentar se colocar no lugar da pessoa. Parece que às vezes quando tudo está ruim para mim, tem que estar tudo ruim para alguém, não. A palavra do Senhor nos diz, se alegrar com aqueles que se alegram, aleluia. Tem pessoas perdendo guerra porque, aleluia, você abaixou a sua mão. Isso é forte, né? Se a gente parar para pensar, irmãos, para a gente parar para se analisar, existe pessoas perdendo guerra porque você abaixamos a nossa mão. E aqui entra um parênteses para duas culpas. Culpa sua de ter cansado e culpa de alguém de não ter visto que você estava cansado, precisando de ajuda. Então esteja atento, aleluia, a ajudar. 1 Timóteo 2,8 nos diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Irmão, eu não fico pedindo para essa pessoa, cutuca essa pessoa, levanta a mão, faz isso e aquilo. Só que eu quero dizer que, segundo a Bíblia, quando eu levanto a minha mão, Deus está vendo do céu que eu estou adorando. Aleluia. A mão do homem cansa, mas a de Deus não. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. É uma palavra, irmão, que nos traz ânimo, nos traz alegria, saber que a mão do Senhor é vitoriosa e ela está conosco. Só que sabendo que a mão do Senhor traz vitória, é necessário saber que também teremos guerra. A palavra do Senhor nos diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. E eu quero dizer algo para os irmãos. Talvez, de repente, você vai ouvir uma palavra que não te agrada, só que Deus não precisa que agrade ninguém. Às vezes o nosso ego, irmão, a gente quer ouvir um tipo de palavra, né? Que vamos jogar a rede, e vai vir a rede, vai vir cheio de peixe, tudo bem. Só que existe cada momento para cada palavra. Eu glorifico a Deus, e Deus falava comigo no meu coração hoje pelo pastor Obadias. Irmão, isso aqui não é encheção de saco, porque eu não fico mandando mensagem, o pastor também não. Mas quando a gente se vê, a gente adora a Deus junto. Mas eu quero dizer isso aqui diante do altar do Senhor, que é santo. É um dos poucos pastores nos dias de hoje que no culto de Santa Ceia ele prega que a porta é estreita. Hoje em dia, irmãos, a gente já não quer mais ouvir
que a porta é estreita. Só que uma palavra de confronto, que a porta é estreita, me faz, aleluia, me corrigir para que eu venha caber na porta. A porta, ela não fica maior para cima, ela não fica maior para o lado, ela continua do mesmo tamanho. Conforme eu ver que eu sou falho, pequeno, pecador, eu vou me adequando à porta, não a porta se adequando a mim. Aleluia. Irmãos, no tempo de hoje, eu prego a palavra do Senhor pela misericórdia de Deus, eu tenho que falar isso, irmãos. A gente está vivendo em momentos, isso aqui eu pregaria para a igreja cheia, o pastor Badia sabe como que Deus me usa. Irmãos, a gente está vivendo momentos que a palavra de Deus hoje em dia é só amor. Deus é amor para lá, Deus é amor para cá, Deus é amor mesmo. Mas cadê falar que Ele é fogo consumidor? Cadê falar sobre o pecado? Cadê falar como hoje aqui sobre ajuda? É necessário ajudar. O maior no reino de Deus é o menor, irmãos. É necessário eu reconhecer que eu preciso ajudar, mas também é necessário reconhecer que eu preciso de ajuda. Moisés, tem pessoa que fala que Moisés era o maior libertador da Bíblia, né, irmãos? Eu quero só dizer para os irmãos que não é. O maior libertador é Jesus, porque ele libertou antes, ele continua libertando hoje, e amanhã ele liberta, ano que vem ele liberta, até a volta do Senhor, ele continua libertando, aleluia. Toda vez que a Bíblia diz não temas, é Deus falando com o homem. Êxodo 13:16. Isto será como sinal em suas mãos e a marca em sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com a sua poderosa mão, aleluia. E agora para a gente encerrar o último versículo, aleluia. Pastor Jaque pode louvar um louvor para encerrar? Aleluia. Para a gente encerrar, irmão, foi só 4 versículos, eu não estou com a garganta boa, mas em uma outra oportunidade a gente vai mais longe. Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos um de um lado e um do outro, e assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Aleluia. O que você tem feito com as pedras no meio do caminho? Tem uma frase que fala: pedras no caminho eu guardo todas, um dia irei construir um castelo. Às vezes a gente reclama de uma pedra, de um obstáculo que Deus coloca no caminho. Só que pedra na mão do Davi gerou a maior oportunidade da sua vida. Aleluia. A pedra, ela estava parada. Moisés, vamos dizer numa versão de um pastor, Moisés estava lá, cansado, mas em momento nenhum ele não negou ajuda, mas também não pediu, porque quem quer fazer vai e faz. Às vezes a gente fica esperando pedir, às vezes a gente fica esperando falar assim, se falar que é eu vou, só que às vezes Deus quer que você apenas vai, que você apenas faz. Deus é contigo, aleluia, por onde quer que andares. A mão de Moisés estava pesada, porque o que Deus colocou na mão de Moisés era grande, aleluia. Às vezes a gente reclama da cruz, às vezes a gente reclama da dificuldade, mas está vindo tão grande, a fúria está vindo grande, a tempestade grande. O mesmo endereço da sua prova é o mesmo endereço que Deus vai chegar com a sua bênção, aleluia. O que fazemos com as pedras? Aleluia. E eu queria apenas encerrar aqui, só voltando no versículo de número 4, se eu não me engano. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. No início do capítulo, Moisés se preocupa que a pedra poderia matar. Só que a mesma pedra que para alguém pode servir para matar, para outro pode servir de descanso. Então, cuidado com as pedras no meio do caminho. Tome atitude e faça. Toma atitude e faça. Às vezes é coisa simples. Às vezes a gente quer pedir para o pastor algumas coisas que é nós que tem que fazer. Ah, mas se o pastor falar para mim jejuar, eu jejuo. Não, jejua sem falar. Quantas vezes eu estou falando isso no altar, mas é exemplo, irmão. Quantas vezes Deus não falou para mim assim: faça jejum pela vida do pastor. Eu fiz jejum, mas não falei para ninguém. Estou falando agora para servir de exemplo. De repente tem alguém na sua família que Deus quer uma libertação. De repente tem alguém que está sendo atacado e Deus fala: jejua. Aí você fica assim: ah, mas eu vou ficar sem comer?
Por que não jejua ele? Porque Deus está pedindo para você. Faz você. Hoje eu faço. E amanhã Deus faz por você. Glória a Deus. Aleluia. Glorioso. Glória a Deus. Fala com o teu povo, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua autoridade, Pai. Só o Senhor